Fala, galerinha, e aí? Eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês a respeito dessa questão toda da greve dos caminhoneiros e tal, esse movimento que tem, né, essa revolta, vamos dizer, que eu vejo ela é motivada principalmente, no caso específico, mais dos transportadores, por uma questão de disparidade entre o custo que eles têm e o que eles arrecadam. Conversando com um cliente até semana passada, a gente estava com muito medo que houvesse essa segunda paralisação, né? E aí, conversando com esse cliente que eu tenho, ele me disse que não iam parar, e de fato não pararam, porque agora os motoristas, os transportadores estariam muito satisfeitos, né, com os acordos que fizeram. Que, segundo ele tem um amigo que é transportador, que faz carga, é autônomo, e que ele foi carregar numa empresa ali, um frete que geralmente dava em torno de R$ 1.600, passou para 1.900 e pouco, quase R$ 2.000 o valor do frete, e ele ainda ganhou da empresa os vale pedágio, que nunca ganhou. E que ele estaria muito satisfeito, que mais a redução do diesel, enfim, que isso ia melhorar bastante o dia a dia deles, enfim, a rentabilidade deles. O que eu penso? Eu penso o seguinte, claro, com certeza é muito certo que se brigue, que se exija aquilo que tu acha que é o correto, aquilo que tu vê que é o melhor, aquilo que vai te fazer o melhor, né? Obviamente sendo justo, né? É claro que é impossível tu tocar um negócio ou ter uma empresa ou qualquer coisa, no caso de um transportador autônomo, gastando R$ 2.000 e recebendo 2.500 de frete. É óbvio que isso não vai dar certo, né? Um pneu custando R$ 2.000 e etc. Os custos, a planilha não fecha, né? Vai acabar que o cara ou ele vai parar, ou ele vai conseguir um outro emprego, ou ele vai fazer qualquer coisa porque ele não vai pagar para trabalhar. Mas a reflexão que eu quero fazer é a seguinte: será que a gente está brigando pelo certo? Aí que tá. Eu acho que eu não fui para piquete, para trancar estrada, enfim, porque eu não acho isso certo. Eu acho os motivos corretos, eu acho que a gente tem que mudar muita coisa no país, mas eu não acho certo tu trancar a estrada, não acho certo, tá? Mas vamos lá, vamos pôr que, ok, tranca a estrada. O que a gente vai exigir? Essa é a questão que eu quero refletir com vocês. Fazer uma reflexão, né? Não refletir, fazer uma reflexão. A questão dos combustíveis, ela está centrada muito em cima de imposto, tá, galera? Ponham isso na cabeça de vocês. O combustível, ele sai da refinaria da Petrobras em torno de R$2, a gasolina, tá? Em torno de R$2. Onde é que ela mais que dobra de valor, né? Dobra e mais um pouco, tá? É imposto, porque se tu fizer o cálculo ao contrário, eles dizem que a carga tributária é mais ou menos 48%, vamos arredondar para 50% na bomba. Então significa que a partir do custo, o markup, vamos dizer assim, de imposto é mais de 100%, então é o dobro do valor, só em imposto, tá? Então, o que eu penso? Eu penso o seguinte, que se nós brigássemos, na verdade, por uma diminuição do custo da máquina pública, porque se tu analisar, o que é o imposto, né? Vamos analisar a sociedade, assim, a coisa como um todo. Vamos pensar o seguinte, não temos mais governo, não existe governo. Como é que deveria funcionar? Nós aqui em Nova Prata, nós ia ter que se reunir na cidade aqui, né? Todo mundo junto, fazer uma espécie de vaquinha para nós montar um posto de saúde, para nós arrumar as ruas aqui da cidade. Se nós quisesse asfaltar uma parte da cidade, que cada um ia ter que contribuir com um valor X,
né? Para nós nos juntar, fazer uma espécie de vaquinha mesmo, para que a gente conseguisse fazer as coisas na nossa cidade, no nosso entorno, né? Então, tô pensando em imposto, no todo da coisa, eu vejo que nada mais é do que uma grande vaca, uma grande vaquinha, né? Então todos os brasileiros contribuem com um valor X para que uma entidade maior, no caso o governo, ele faça coisas X para nós, para todos, em troca dessa contribuição. O problema todo que eu vejo é que essa máquina, essa entidade chamada governo, ela se tornou tão grande, tão esdrúxula, uma coisa tão absurda, custa tão caro para nós, que acabou que o imposto, que a vaquinha, ela tem que se tornar cada vez maior e maior e maior para poder sustentar essa coisa toda. Então vocês pensem o seguinte, que talvez o que a gente deveria ir lá fechar a estrada, não estou dizendo que é certo, tá? Eu não concordo com isso. Acho que tem que ter outros mecanismos para a gente conseguir o que eu vou dizer agora. Mas põe que seja isso, que eu não concordo, fechar estradas, tá? Nós não deveríamos ir lá brigar para diminuir preço de diesel, diminuir preço de gasolina, diminuir preço de gás de cozinha ou do que quer que seja. Nós devíamos ir lá brigar para diminuir imposto, para diminuir privilégio, né? Nós diminuindo tudo isso, automaticamente a carga tributária cai, ela diminui, né? Então, na verdade, a diminuição do imposto sobre combustível, sobre alimentação, sobre tudo, que é tudo absurdo, né? A diminuição do imposto disso tudo seria um efeito colateral do que nós iríamos pedir, que é a redução da máquina, a redução do tamanho da entidade governo que teoricamente teria que cuidar de nós. Então vem algumas perguntas. Um juiz, ele tem que ganhar 100 mil reais por mês? Como tem juiz que ganha. Um aposentado público, trabalhador público, trabalhou no governo 10, 20, 50 anos, sei lá eu quanto tempo, ele tem que ganhar 30, 40, 50 mil por mês? Um deputado tem que ganhar 30 e poucos mil reais por mês? Ainda ter tantos assessores? A gente precisa de 500 e poucos deputados? A gente precisa de praticamente 80 senadores? A gente precisa de ascensorista? A gente precisa de garçom? A gente precisa de veículos oficiais? A gente precisa de verbas de combustível ilimitadas? A gente precisa de cartões corporativos? A gente precisa de toda essa máquina, toda essa loucura? Tudo isso que na real é todo mundo banca através da vaquinha? E não ache tu que tu não banca, porque tu banca quando tu compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão ou qualquer coisa, que tu movimenta qualquer dinheiro, faz qualquer coisa, tu tá contribuindo para a vaquinha. E essa vaquinha, que são os impostos, essa vaquinha sustenta tudo isso. Essa é a questão básica, essa é a questão trivial da coisa, né? Eu acho que hoje o nosso país, até pela modernidade mesmo, por como as coisas foram evoluindo e tudo mais, ele não precisa mais dessa estrutura toda que está aí posta. Não precisa, e talvez ele precise de muito mais estrutura em outras áreas, né? Tu vê, por exemplo, será que a gente precisa bancar campanha política? Nós, numa vaquinha meio que obrigatória, né? A gente precisa pagar para que os nossos nobres políticos se mostrem como lindos avestruzes, coloridos e maravilhosos para nós? Será que essa é a prioridade? Né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que brigar, que a gente tem que mudar no nosso país. A gente mudando, vejam bem, isso é um exemplo meio esdrúxulo, enfim, mas é um exemplo, né? Veja bem, em Minas, Tiradentes, na Inconfidência Mineira, Tiradentes brigou por
pelo quinto, por 20% de imposto, enfim, que era dado para a coroa, 20. A gente tem hoje uma carga tributária média muito maior, o dobro, maior que o dobro disso, né? Juros para banco. Se vocês pegar o orçamento do Brasil, porque o Brasil é um país muito rico, um país que produz muito, que arrecada muito, que pode mudar ainda muito disso, arrecadar muito mais, mas vamos trabalhar com o que a gente tem, tá? Vamos trabalhar com o que a gente tem. O Brasil arrecada muito dinheiro, entra muita grana de imposto no caixa brasileiro. O problema é que praticamente metade disso, ou muito mais, é juro e previdência, né? Juro e previdência, muito mais da metade disso. Eu não tenho o número exato, mas juro para banco, para rolar a dívida pública é gigantesco. Será que... Eu não estou dizendo isso é bobagem, golpe e calote. Não, nada disso. Mas pensa bem, tu na tua casa. Pode ser uma comparação meio leviana, mas vamos fazer, vamos lá, vamos dar uma pensada. A questão é, cada um de nós dá uma pensada. Tu na tua casa, tu tem uma dívida com um banco, alguma coisa que tu vê que tu não consegue terminar, que tu não consegue pagar, o que tu faz? Tu vai lá negociar. Tu chega lá, tu diz, olha, eu não posso te pagar esse juro, eu não consigo te pagar essa parcela, vamos fazer diferente, me faz uma negociação diferente, alonga mais, mas com juro fixo, com juro menor, troca essa operação, ao invés de eu ficar devendo no cheque especial, então eu faço um empréstimo ali com um juro fixo e eu me livro desse juro maior, enfim, sei lá, né? Tu dá uma jogada para algo que caiba no teu bolso, que faça com que tu consiga pagar aquilo e liquidar aquilo. Já não é isso que acontece com o nosso país, né? Se tu olhar a questão de governo, é o contrário, cada vez se paga mais e mais e mais e mais e mais, né? Despesas. O que tu faz quando tu tá apertado? Tu reduz despesa, tu deixa de sair, tu deixa de jantar fora, tu deixa de... muda o teu plano sobre trocar teu carro, muda teu plano sobre fazer um móvel, uma cozinha planejada, um quarto novo, enfim. Tu chega pro teu filho e diz, filho, eu não vou mais poder te dar aquela mesada de 500, tua mesada agora vai ter que ser 250. Exemplo, né? Tu deixa de fazer uma viagem, tu deixa de gastar alguma coisa porque isso não cabe mais no teu orçamento. Agora com o nosso Brasilzão não é assim. Não é assim que funciona. Então, em meio a essa crise toda, essa loucura toda, tem políticos se dando aumento de salário, né? Tem Câmara de Vereadores se dando 13º, 4º e 5º salário, né? Tem castas privilegiadas dentro de toda a nossa composição societária e política e tudo mais, se dando cada vez mais privilégios, e mais, e mais, e mais, e mais privilégios, né? Então, galera, vamos fazer uma reflexão sobre isso, porque eu acho que nós não estamos brigando pelo certo. A gente não está brigando pelo que realmente vai resolver o problema. Eu gravei acho que uns 2 ou 3 vídeos antes desse, onde eu disse que a nossa briga, ela é mais profunda. A nossa mudança, ela é mais profunda. A gente tem que mudar a estrutura de como as coisas funcionam, né? A gente tem que mudar a forma como a gente vê as coisas acontecer, tá? Porque a classe política que a gente tanto reclama, que a gente tanto fala, nada mais é do que a representação de nós mesmos. Somos nós que estamos lá. É a nossa forma de agir do Brasil, do brasileiro, que está lá, que está incrustada ali. E se tu for analisar, sei lá, 50, 60 anos que são as mesmas pessoas que estão ali. Exatamente as mesmas pessoas que estão ali fazendo as mesmas coisas. Isso não importa se é de direita, se é de esquerda, se é democracia, se é ditadura. Esses dias eu gosto muito de ver vídeos antigos
no YouTube, eu eliminei da minha casa, até recomendo para vocês, tá? Eu eliminei TV aberta, eu não assisto mais. Eu comprei uma caixinha, custa 200 pila, que ela é tipo um Android, né? Tu põe na televisão ali, tu assiste Netflix, YouTube e enfim, qualquer software que tu rodaria num Android, num celular ou num tablet, tu roda ali na tua TV. E eu hoje assisto só isso, né? Eu assisto muito pouco a televisão, mas quando eu assisto, eu entro lá, escolho o que eu quero e vejo. E aí, eu assisti lá o debate presidencial entre Collor e Lula. Eu recomendo que vocês façam isso, porque vocês vão ver uma coisa interessante, que o discurso deles, lá em 1989, né, que foi a eleição, o discurso deles é exatamente igual a hoje. Exatamente o mesmo, falam das mesmas coisas. Falam de dívida pública, falam de juro, falam de habitação, falam de fome, de miséria, falam de emprego, falam de... É tudo igual, galera. O Brasil andou, mudou a moeda, teve planos e não sei o que, e inflação menor, não estamos mais na hiperinflação e papapá, toda aquela frescura, mas os problemas continuam os mesmos, iguais há 40, 50, 60, 70 anos, os problemas são exatamente os mesmos. Por quê? Porque nós, o povo, nós, os brasileiros, não mudamos. Nós não exigimos a mudança na fonte, no básico. Que é isso que eu falei, é tirar privilégio de político. É isso. E, por exemplo, vou dar um exemplo interessante para vocês, que é o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Nosso estado do Rio Grande do Sul é quebrado, falido. Nosso estado está falido. A gente não tem dinheiro nem para manter funcionalismo público, nem os privilégios, nem os privilégios desta casta, né, maravilhosa, nós conseguimos mais pagar. Chegou a esse ponto. E vai piorar, cada vez piorar mais, tá? Por quê? Os privilégios são cada vez maiores e a arrecadação é cada vez menor, tá? O que acontece? Aqui tem um fenômeno interessante. O dinheiro, ele é arrecadado, a vaquinha, né? A nossa famosa vaquinha é arrecadado. Vocês imaginem uma vaquinha, eu sou o governo, eu sou o dono da vaquinha. Faço a vaquinha, o dinheiro vem todo para mim. Chegou em mim, eu tenho 3 partes principais que eu tenho que dividir essa grana, né? Digamos, primariamente eu tenho que dividir essa grana com o legislativo, com o judiciário e comigo mesmo, que sou o executivo. Eu sou o executivo, recebi a grana da vaquinha, eu fico com uma parte, que eu tenho as minhas despesas, dou uma parte para o judiciário e dou uma parte para o legislativo. O que acontece? Estamos em crise aqui no Rio Grande do Sul, não temos dinheiro. Só que o legislativo e o judiciário levam sempre a grana deles. Eles não sofrem com essa diminuição de arrecadação, né? Só eu, o executivo. Então a gente tem parcelamento de salários e tudo mais aí do pessoal do executivo, policiais, professores, os próprios servidores do executivo, inclusive do governador, enfim, todo mundo recebe parcelado, recebe em etapas. Eles até mudaram uma questão que eu achei bem interessante, que ao invés de pagar uma parte para todo mundo, eles primeiro pagam os melhores salários, os menores salários na sua totalidade, depois vão subindo cada vez mais os salários, mas eu ganho 4 mil, vou ter que esperar o de 1.500, o de 2, o de 2.500 ganhar tudo antes de receber o meu, né? Isso eu achei interessante. Mas a questão toda é que o dinheiro é o mesmo, galera. O dinheiro é o mesmo. Se estamos em crise, todo mundo teria que dividir. Todo mundo teria que entrar nesse bolo. Não, o que acontece é que uma parte privilegiada recebe tudo, a outra tudo, e uma só sofre. Essa é a nossa democracia. Isso é democracia? É uma pergunta. É democracia? Não sei, né?
Eu estava vendo um vídeo aí que um rapaz de rua, né, com cachorros, enfim, e uma pessoa para conversar com ele. E ele fala, será que vivemos uma democracia? A democracia onde temos que acordar todo dia, trabalhar, né, trabalhar para poder comer, para poder morar, para poder viver e não nos sobrar nada, não termos nada? Será que isso é uma democracia? Né? Vamos pensar no caminhoneiro ali que dirige, trabalha, estoura um pneu dele, se foi toda a grana dele, o lucro dele. Né? E isso é uma democracia? Ou ele é um semi-escravo que trabalha em troca de poder sustentar a família dele, de poder sustentar a ferramenta dele, que é o caminhão, né? Então, não sei, a gente tem que fazer uma reflexão grande, uma reflexão muito grande. Mas isso são coisas que fazem parte da maturidade da sociedade, da maturidade de um país, de que eu tenho certeza que em muitos anos, pode ser que eu não esteja mais aqui, mas meus netos, meus bisnetos, enfim, talvez vão ter uma sociedade no nosso país, uma sociedade muito mais igualitária, mais justa, que eu tenho certeza que se nós tirássemos, olha, metade dos privilégios da galera aí, não precisa tirar tudo não, ó, tu aí, ó, que ganha 100 mil reais por mês, se tu vivesse com 50 da vaquinha, tá? Tu ia conseguir viver igual, tu ia conseguir viver tão bem quanto com 100, certo? O cara que ganha 30, ele poderia ganhar 20, né? O cara que ganha 50 poderia ganhar 30 e assim por diante, tu fazendo um rescaldo, uma diminuição de todo o custo dessa máquina gigante, eu te garanto que nós ia conseguir reduzir muito imposto, muito imposto, tá? E eu tenho uma coisa a mais, que é o seguinte, eu estava ouvindo ontem um áudio, não sei se é verdade ou não é, a respeito do tal de nióbio, né, que o Brasil tem uma reserva grande de nióbio, que é um componente muito nobre, que pode utilizar na fabricação de aço, que usa 10% do que é de carbono, põe de nióbio e o efeito é muito maior e não sei o que, e que o Brasil é dono de 97% das reservas de nióbio. Eu vou dizer para você, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ser uma Venezuela, que tinha petróleo e tem pra caralho ainda um monte, e sempre foi uma pobreza gigantesca. Por quê? Porque quando o país não tem uma política pública decente, quando ele não sabe fazer o arroz com feijão, tu não vai conseguir fazer o estrogonofe, tu não vai fazer o mais complexo. Então vocês já imaginaram, se for verdade, eu não sei se é, não tenho fonte, não tenho conhecimento, não sei se é para isso que serve ou não, mas eles falaram que nós temos trilhões e trilhões e trilhões de dólares em reservas de nióbio aqui no nosso país. Que o Canadá, com apenas 3% da reserva, sustenta toda a saúde e toda a educação do país. 3%, nós temos 97%. Mas vocês já imaginaram cair essa grana aqui? Do jeito que a gente é? Corrupto, sem vergonha, pilantra, salafrão. Vocês já imaginaram o que vai acontecer com o nosso país? Já pensaram? Vão roubar tudo isso? Vão transformar tudo isso em privilégio para pequenas pessoas, para pequenas castas de pessoas que vão ganhar cada vez mais. Então, na real, eu pessoalmente torço para que isso não aconteça, isso não venha para cá. Porque a gente precisa, antes de ter isso, a gente precisa mudar a forma como a gente faz as coisas aqui. Né? Será que a gente tem que ter ex-presidente com 2, 3 carros disponível, com cartão corporativo, com meia dúzia de segurança e nós bancando isso? Será que a gente tem que ter? Será que tem que ter aposentado aí do setor público ganhando 30, 40, 50, 80, 100, cento e poucos mil reais? Será? Aí vão dizer assim, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Claro que tem, o dinheiro é o mesmo, a grana é a mesma, não muda nada. O dinheiro sai do mesmo saco. Então, galera, vamos fazer essa reflexão. Vamos fazer essa reflexão. Será que a gente está brigando pelo que a gente tem que brigar?
Eu tenho certeza que não. Nós não temos que brigar para cair 46 centavos o diesel. A gente não tem que brigar para cair preço de gasolina. Tá? A gente tem que brigar para tirar privilégio dessa galera, diminuir carga tributária, tá? E aí nós vamos ter a consequência disso, que vai ser a diminuição de preços, não só disso, mas de tudo, tá bom? Pessoal, eu adoro estar aqui com vocês, adoro conversar. Nosso canal já está com mais de 400 pessoas. Tá muita loucura, muito show isso. Todo dia eu entro lá e tem mais e mais e mais e mais gente. Eu agradeço demais, adoro estar aqui com vocês. Espero sempre poder estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo. Vamos pensar, vamos conversar. Conversem na tua família, conversa com o pai, com o tio, com o vô. Peçam como era, como as coisas estão indo e como ficaram, que eu tenho certeza vai ser um papo bem bacana, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem, tchau!